Bom dia, pessoal, tranquilo? Hoje é a aula referente ao tema 6, tá? A gente vai falar sobre o olho humano e a visão, né? Que é o nosso sentido. Porém, a gente vai estar abordando o primeiro capítulo do tema 6, tá? É a página 170. E eu quero que vocês observem logo nessa introdução a diversidade, né, que possui de cores, né? Você vê que os olhos, né, ela tem uma quantidade assim diversas de tonalidade, né? Geralmente é sempre olhos castanhos ou alguns pretos, que é muito raro, mas assim como azul, castanho, verde, perdão. E você vê que anatomicamente eles são tudo parecidos, né? Isso é que a gente vai estar analisando, né? Daqui em diante. O olho humano, né? Assim como o meu, o seu, geralmente ele vem acompanhado, né? Com uma pálpebra, né? Que auxilia a gente na mecânica de proteção, caso algum objeto estranho, né, entre nos nossos olhos. Por exemplo, quando está ventando muito na rua e vem aquela quantidade de areia absurda na nossa direção, acontece o que? A pálpebra, involuntariamente, né, você meio que fecha os olhos para quê? Para proteger essa região que fica exposta, né? Para não danificar esse órgão que é o olho. Aqui a gente chama de esclerótida, tá? Ou a esclera. Essa é a parte branca dos olhos, ok? A íris é a parte onde tem a tonalidade, tudo bem? E a pupila ela pode ser tanto, ela é uma estrutura do olho que ela pode dilatar e tanto contrair. E ela tem uma função muito específica de controle de entrada de luz, ok? E lembrando, cada vez que a gente pisca, ocorre uma lubrificação, né, para a vista, para ela não ficar ressecada. Existem pessoas que têm problemas, né, de ressecamento no olho, então geralmente pinga algum colírio para sempre estar hidratando, né? E é muito, todo mundo eu acho já passou por isso, de algum cílio entrar nos olhos e nossa, é um incômodo horroroso, né? E para a gente tentar tirar isso, muitas das vezes a gente recorre ao soro fisiológico para lubrificar, tá, toda essa estrutura para que esse pelinho possa estar saindo da órbita aqui, ok? O que acontece com a luz ao entrar no olho humano, né? Então, a gente tem que primeiro imaginar, né? A gente pegou um olho, a gente cortou ele no meio aqui agora, e a gente vê essa estrutura, né? O olho humano tem essas partes aqui. Ok, mas eu não estou conseguindo entender nada, professor. Calma. Aqui a gente tem uma córnea, tá bom? Todo olho tem uma córnea, que é uma camada fina de proteção, ok? Ela funciona como uma lente, porque ela direciona a luz para o olho, tá bom? Aqui a gente tem um cristalino, é meio gelatinoso, tá? Mas ele tem uma função de, de lente, literalmente uma lente, e a luz que entra aqui, ela é regulada por quem? Pela pupila, tá bom? Que é essa parte daqui, porém está representada, e aqui é a íris. Essa pupila, ela pode tanto dilatar ou contrair. Essa pupila, quando ela contrai, é por quê? É porque tem muita luz entrando, muita luz, muita mesmo. Então essa pupila, ela contrai, a pupila fica bem pequena. Agora, quando a gente não tem uma quantidade absurda de luz, né,
Ou, por exemplo, quando a gente está em um lugar muito escuro, quando faltou luz na nossa casa, geralmente, quando dá aquela queda de luz, a gente não enxerga nada. Você parece que fica cego. Até que, do nada, a sua vista vai se adaptando, adaptando, e você começa a ver a silhueta das coisas, né? Por que você consegue ver isso? Porque a pupila, ela dilata, né? Porque a pupila, ela abre a sua abertura, né, para captar mais luz do ambiente, mesmo estando no escuro, ok? Ah, mas como assim luz no escuro? Digamos, você está na sua sala à noite assistindo TV, do nada faltou luz. Tum, apagou a luz. Você está lá, no escuro, na escuridão. Aí vem a lua. A única luz que tem é a luz do sol que está batendo na lua e refletindo para a gente, ok? Então a gente está sendo iluminado pela lua. Então a gente consegue já dar uma clareza para a gente, né? Essa quantidade mínima de luz faz com que a pupila dilate para pegar mais luz para que a gente consiga enxergar melhor, tá? Mas essa musculatura aqui, existe uma musculatura aqui chamada músculo ciliar, tá? Não sei o que vocês estão vendo aqui. Ele que auxilia, né, na dilatação e na contração dessa pupila. Quando a luz entra aqui, bate no cristalino, ele entra nessa conexão com um nervo óptico, onde vai levar a informação para o cérebro da pessoa, onde vai formar a imagem. Mas no interior do olho, dentro do olho, existe um humor aquoso, ou humor vítreo, tá? Mas é mais popularmente conhecido como humor aquoso. Esse humor aquoso, ele preenche todo, assim, digamos, 95% do nosso do olho, fora as estruturas, é feito de humor aquoso. Esse humor aquoso parece com uma textura como se fosse gelatinosa, tá? Ela lembra, é uma gelatininha, tá? Aqui, como eu disse, né, a pupila, quando recebe muita luz, ela se contrai, né? Para meio que regular a quantidade de luz que entra para dentro do cristalino, ok? Agora, quando ela dilata, é quando acontece ela dilata porque ela está precisando de mais luz para enxergar melhor no meio dessa escuridão, né? Então a pupila dilata para ver a quantidade de luz no ambiente. Vocês podem fazer essa experiência, tipo, quando vocês forem dormir ou entrar num quarto, desligar tudo, né? E fica ali no na escuridão pelo menos por 5 minutos. Aí você pega um espelho e logo em seguida coloca a luz de uma lanterna na sua cara, você vai ver a pupila contraindo, né? Ou seja, tem muita luz, mas ele estava dilatado porque você estava no escuro e você estava enxergando porque a luz da sala estava acesa ou porque estava de dia, enfim. Então o olho, essa parte ali dilatou para absorver mais luz para que você possa estar conseguindo enxergar algo. E aqui, né, na porção da formação, na verdade, não porção, perdão, formação da imagem, o cérebro de fato é uma máquina perfeita, gente, perfeita. O cérebro, né, ele está literalmente conectado com o olho, assim é, porque você vê que logo que é bem próximo, né, uma região uma da outra. Então tem um nervo que sai do cérebro e conecta com o olho. Agora começam as interpretações que o nosso cérebro faz. Aqui é um morango, ok? Todo mundo tá vendo um morango aqui lindo e maravilhoso. Esse morango está recebendo a luz, né? Dos seus ápices aqui. Essa imagem é refletida, tá vendo? Só que acontece o mesmo fenômeno.
quando essa imagem entra no nosso olho. Acontece o mesmo fenômeno que na caixa escura, né, que a gente viu na aula passada. Essa luz ela entra em quantidade controlada, né, da pupila, passa pelo cristalino, essa imagem fica cruzada, ou seja, ela fica de cabeça para baixo. Sim, a gente enxerga de cabeça para baixo as coisas. Só que o nosso cérebro ele é tão adaptado, ele evolui constantemente, que ele arruma a imagem para a gente. É uma coisa automática, vem da natureza, é isso. A gente nasceu, o cérebro já começa a interpretar que as coisas que a gente está enxergando tá de cabeça para baixo, então tem que direcionar, ok? Aí já fica em pezinho, organizado. E outra, a gente vai ver mais lá para frente, eu acho na próxima aula, estruturas, tá bom? De células específicas para dar coloração e da cor, a gente vai ver logo lá para frente. Enfim, aqui está falando sobre a focalização da imagem, tá? Aqui sem acomodações, aqui com acomodações. Ou seja, a gente tem um poder da focalização. Como assim? Por exemplo, imagine se está olhando para a paisagem. Tá? Imagina se está olhando para a árvore da sua casa, uma plantinha da sua casa. Ele está no quintal, certo? A imagem, então, que você está vendo é bem grande, porque tem um quintal e tem uma planta ali no meio. Porém, você está focado em uma coisa, ok? Quando você está focado com alguma coisa, a, a lente, né, que é o cristalino, ele meio que aumenta, ok? Ele meio que dá uma dilatada para que você foque em algo. Por exemplo, você está olhando para o computador agora. Só o seu cristalino dilatou um pouco porque ele está focando só no computador. E no restante, que está por fora do computador, fica meio borrado, fica desfocalizado, né? E quando não tem acomodação, tipo, eu estou olhando para o meio ambiente, estou olhando para uma floresta, sem um ponto específico, o meu cristalino, ele tenta meio que achatar, digamos, de uma forma popular, ela diminui de tamanho para pegar a imagem toda, ou seja, você vê a paisagem por completo, não focar só em uma árvore, né? Então nossa visão a gente consegue focalizar em algo, ok? E o restante a gente embaçar e tudo mais, e também como a gente consegue olhar para uma natureza cheia de árvores sem ter a necessidade de estar focando algo. E qual o instrumento que faz isso? Perfeitamente. Parabéns. Isso quem falou, a câmera acertou. A câmera faz ela tanto foca e desfoca, né? O que está em torno. Se está focando em algo, o que está atrás ou em torno do foco fica desfocado. E quando eu quero tirar foto da paisagem, né, o diafragma da lente, enfim, da câmera, ele consegue captar a imagem toda. É assim também que funcionam nossos olhos. Aqui tem alguns tipos de células, tá bom? Essas células, ela fica na parte final do olho, tá bom? São células que a gente chama de bastonete e de cones. Por que tem esses nomes? Porque eles têm a aparência de cones e de bastonete, bastão, tá? Então aqui, olha, aqui nessa parte toda amarelinha, a gente é uma área rica em nervos, tá? Esse nervo é nervo de células nervosas, tá bom? E aqui também a gente vê células específicas de cores, né? Que são cones aqui, amarelo, ó, vermelhos, e bastonetes, que tem esse formato aqui de bastão. E você vê que todas essas células estão conectadas por algum
tipos de neurônio, né? Uma célula nervosa para a qual essa imagem é mandada praticamente na velocidade da luz e é interpretada pelo cérebro. Só que cada célula dessa, cone, bastonete, eles são responsáveis por alguns tipos de cores, tipo o, o cone é responsável pela, sei lá, interpretar tonalidade de luz verde, azul e vermelho, né? Então, as luzes dessa tonalidade, dessa frequência, a célula ela capta, pega essa imagem e leva para os neurônios e leva para o cérebro para descodificar, né? Informar as cores. Tem pessoas que não têm funcionalidade adequada dessas células, ok? Por exemplo, tem gente que tem daltonismo, elas enxergam cores diferentes. Por quê? Por conta dessas células diferenciadas que ocorrem. Então, cone é o que? Eles são responsáveis pela percepção das cores, ok? E são estimulados sob a luz intensa, como eu disse. Bastonete podem ser estimulados sob a luz pouco intensa. Essas células percebem somente o branco, o preto e o cinza em várias tonalidades. Ou seja, o cérebro pega essas várias frequências de ondas de luz e meio que joga para os neurônios e mescla, né? E fazendo com que a pessoa consiga enxergar as cores. E as pessoas que são daltônicas têm essa disfunção, né? O bastonete ou o cone não funciona, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.